Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero hoje tratar de um vídeo diferente. Quero tratar hoje sobre a ditadura militar, um golpe que aconteceu no dia 31 de março, aonde os militares tomaram o poder no Brasil. Também quero comentar que na realidade o golpe só foi tomado conhecido no dia 1º de abril. Nessa data sabemos que foi criado pela escola francesa, o conhecido tão famoso Dia da Mentira. A Rádio Nacional no outro dia estava divulgando que os militares tinham tomado o poder e pouca gente acreditou, porque era 1º de abril e esse era comemorado o Dia da Mentira e era costume na época. Essa rádio tinha sido criada na época do governo Juscelino Kubitschek, de contar uma mentira, e o povo não acreditar. Com isso ninguém acreditou. Somente no dia 2 foi que tomaram-se conhecimento de que os militares tinham tomado o poder no nosso país. Quero aqui falar sobre esse período tão sombrio da história do nosso país. A ditadura militar ela durou num total de 21 anos e teve durante esses 21 anos 5 presidentes militares. Nesse período eles acabaram instituindo 16 atos, mais conhecidos como os atos institucionais, que eram conhecidos como mecanismos legais que se sobrepunha à Constituição. Nesse período houve uma restrição à liberdade, à repreensão aos opositores do regime e também à censura. Para que hoje nós possamos entender um pouco mais sobre esse momento da história brasileira, podemos fazer o que estava acontecendo no Brasil, antes mesmo da ditadura militar. Antes de entender o período militar brasileiro, é preciso compreender os principais eventos que levaram até esse fato na história, antes de acontecer o golpe militar no ano de 1964. O primeiro momento é marcado pelo governo do Jânio Quadros, que ele assume a presidência em 1961 e nesse mesmo ano ele renunciou ao cargo. A partir disso, o seu vice, conhecido como João Goulart, foi que assumiu seu lugar. A questão é que Jânio Quadros e João Goulart eles eram de partidos políticos diferentes e tinham projetos opostos para o nosso país. O projeto de Jango, que ficou apelidado por qual era conhecido o novo presidente, estava apoiado dentro de chamada de reformas de base, como uma reforma fiscal, administrativa, reforma universitária e principalmente a reforma agrária. Além disso, o presidente ele era um representante trabalhista que trazia em si o legado do falecido presidente Getúlio Vargas. Assim, podemos entender que a reforma agrária era uma das principais propostas do governo Jango. E também o que mais chegava a gerar polêmica, por quê? Porque nós estamos dentro de uma política chamada política café com leite, que os grandes cafeicultores e também os grandes produtores de leite precisavam de grandes propriedade, grande extensão de terra para o seu desenvolvimento econômico. Isso ainda era um grande atraso econômico para o nosso país, porque eles estavam impedindo assim o processo de desenvolvimento da industrialização, coisa que houve um entrave muito grande na época de Getúlio Vargas e também houve um entrave muito grande na época de Juscelino Kubitschek, que queria desenvolver o nosso país. O que aconteceria em 50 eles queriam fazer em 5. Com isso a gente sabe que acabou Juscelino Kubitschek morrendo num acidente automobilístico, e ainda há tantas especulações sobre a morte desse grande homem, a qual foi o responsável para tirar a centralização política, ainda estava a capital no Rio de Janeiro, e levar para Brasília. Diante dessa situação nós podemos compreender que Jango ele vai dentro desse processo, então ele está mexendo naquilo a qual gerava riqueza para um determinado grupo, um grupo elitista, que eram os grandes latifundiários. Então a reforma agrária, de forma alguma, ela poderia acontecer, porque esses homens não queriam liberar suas terras para ser distribuída entre populações a qual eles poderiam trabalhar para ter sua
a agricultura de subsistência, né, que é aquela que você produz. Só que dentro dessa agricultura de subsistência sempre teria o excessivo, que são criadas as chamadas cooperativas. E Jango, ele era um grande visionário trabalhista, acabou renunciando e o seu vice acabou assumindo no seu lugar. Assim, esse foi um momento de bastante efervescência e também de polarização política entre a população. Houve o apoio da parte da população para a derrubada do governo, principalmente dos setores mais conservadores da sociedade e também de parte da classe média. É por isso que, inclusive, que muitas vezes o termo ditadura civil-militar é utilizado. Por quê? Porque não houve somente o apoio dos militares, houve também o apoio dos civis. E essa questão da outra sociedade, a classe média, era justamente a classe industrializada que estava começando a se desenvolver no nosso país. Também nesse período houve um envolvimento dos Estados Unidos, né? Vamos lembrar ainda que era tempo da Guerra Fria e havia medo de um suposto, aqui no Brasil, né, do chamado perigo comunista. Assim, no conflito que começou logo após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, foi responsável pela bipolarização ideológica, em que os Estados Unidos tornava-se nessa época, sabemos bem disso, defensor do capitalismo, e a União Soviética defensora do socialismo. Chegavam a disputar, ou disputavam a hegemonia econômica, política e militar no mundo. Nesse cenário, os Estados Unidos, com medo da expansão socialista, principalmente essa expansão aqui que estava acontecendo devido a Cuba, na América, né? Então os Estados Unidos ele começa a ter essa preocupação e aí ele começa a intervir ativamente nos países da América Latina para impedir o crescimento das ideias consideradas comunistas. As ditaduras militares, vale ressaltar bem disso, né? Na região foram tanto um mecanismo para frear esse movimento e tanto no Brasil como em outros países latino-americanos foram apoiados pelos Estados Unidos da América para impedir esse avanço dentro da visão comunista. Claro que se a gente for observar bem o que estava acontecendo na Amazônia nessa época, haveria uma intervenção enorme por causa que nós estamos vivendo ainda o chamado ciclo da borracha, né? E a gente sabe que agora nós estamos em pleno desenvolvimento uma crise do petróleo. Também nessa mesma data vai começar 10 anos depois a crise do petróleo, e antes disso vai começar aí o grande desenvolvimento da questão do látex e da borracha. Então é preciso entender vários fatores econômicos, né, em relação porque os Estados Unidos interviu aqui na questão da ditadura militar. E segundo, o governo de Juscelino Kubitschek tinha feito grandes empréstimos aos bancos mundiais, inclusive os Estados Unidos, que tinha comprado a dívida do Brasil na época da proclamação, da independência do nosso país, e na proclamação da República isso foi mais reforçado ainda, o aumento dessa dívida. Podemos ver que claramente, para comprovar isso, que no ano de 2014 foi, liberado um documento, documentos liberados pelos Estados Unidos, e investigado pela Comissão Nacional da Verdade, que foi criada, revela que mais de 300 militares passaram uma temporada nos Estados Unidos da América, ou seja, no Instituto de Guerra dos Estados Unidos, na região do Panamá. Lá entre 1954 e 1996, os militares brasileiros tiveram aulas teóricas e práticas sobre tortura. Além disso, gravações também acabaram sendo liberadas pela Casa Branca, das conversas entre o ex-presidente John Kennedy e o embaixador do Brasil, no momento chamado de Lincoln Gordon. Comprova o envolvimento dos Estados Unidos na ditadura militar, não somente aqui, mas também em toda a América. Então, no dia 31 de março de 1964, tanques do Exército foram enviados ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente Jango. 3 dias depois, João Goulart partiu para o exílio no Uruguai e uma junta militar assumiu o poder do Brasil. E no dia 15 de abril, o general Castelo Branco toma posse, tornando-se, assim, um dos primeiros 5 militares a governar o país durante esse período. Assim se inicia em nosso país a ditadura no militar
que vai durar até o ano de 1985. Para ajudar a entender um pouco, para ajudar a atender os acontecimentos mais importantes desses 21 anos de ditadura militar, é preciso se dividir a história de acordo com os mandatos de cada presidente. Temos que lembrar também que as eleições para presidente nesse período foram eleições indiretas e serviam de fachada. Eram processos antidemocráticos, pois o partido que estava no governo, conhecido como Arena, que depois virou o PMDB, possuía o controle tanto da Câmara dos Deputados como também do Senado Federal. É preciso entender que isso houve por isso que diz que há questão não só militar, mas também civil. O governo de presidente Castelo Branco e os seus atos institucionais foram que nesse governo que durou do ano de 1964 ao ano de 1967, foi declarado o primeiro ato institucional da ditadura militar, conhecido como o AI-5. Esses atos institucionais eram decretos e normas, tá certo? Muito utilizados durante a ditadura. Eles davam plenos poderes aos militares e garantiam a sua permanência no poder. Dentre as principais medidas asseguradas pelo ato institucional número 1, estava o fim das eleições diretas. Isto é, a partir desse momento, as eleições para presidente elas seriam feitas pelo Congresso Nacional e não mais pela população que tinha adquirido esse direito anteriormente. Nesse mesmo governo, as eleições diretas estaduais também foram suspensas. E no ano de 1967, uma nova Constituição, anulando a Constituição de 1955 e a Constituição de 1945 e a de 1937 e a de 1889, foi criada essa nova Constituição no ano de 1967, que passou a entrar em vigor. E em 1965, por meio do ato institucional número 2, todos os partidos políticos, agora eles eram extintos, foram fechados, deixaram de existir. E foi adotado apenas 2 partidos chamados de bipartidarismo, ou seja, a partir desse momento passaram a existir apenas esses 2 partidos. Entre eles estava a Arena, conhecida como Aliança Renovadora Nacional, e o Movimento Democrático Brasileiro, que democrático não tinha nada, conhecido como MDB, que depois vai ser o PMDB. Enquanto o primeiro apoiava o governo, o segundo partido representava a oposição, entre aspas, que consistia mais atenção, que havia aí várias restrições à sua atuação. Por isso que eu disse, entre aspas. Então a atuação dele era totalmente controlada. Era uma oposição apenas de fachada para dar satisfação à ONU, que era a Organização das Nações Unidas, que tinha lá, né, o centro, né, o Departamento de Direitos Humanos Internacionais, tá certo, que estava em Genebra, Suíça, onde lá eles verificavam toda a atuação, né, onde os direitos humanos eram interferidos, né, então eles acabavam atuando dentro desta maneira, apresentando falsos relatórios, como aconteceu na época de Auschwitz, na época de Adolf Hitler, porque para quem pensa que a ONU, que não a ONU, né, mas o grupo, que a Aliança das Nações Unidas não tinham verificado o que Adolf Hitler estava fazendo, tinha sim. Adolf Hitler ele apresentava lá os campos de concentração como algo excepcional, tá certo? Como algo excepcional, não aquilo que estava na realidade depois do término da Segunda Guerra Mundial, quando foi se verificar que ele não estava usando o campo de concentração naquilo como ele apresentava, como os burgos israelenses, né? Mas eram utilizados como questão de matar as pessoas nas câmaras de gás e fazer todo tipo de experiência. Trazendo para cá, para a questão do Brasil, podemos entender que eles partiam esses relatórios, mostrando um falso relatório de que tudo estava bem no nosso Brasil, por isso que ele criou a Arena e o MDB. A Arena ela tinha um poder mais excessivo, até porque fazia parte do governo, e o MDB é apenas uma oposição de fachada, porque tudo estava limitado. Essa medida, ao mesmo tempo que se fortalecia assim o poder executivo, proporcionava uma imagem de legalidade à ditadura, pois mantinha o Congresso Nacional em funcionamento, apesar de ter sido fechado em alguns momentos. Além disso,
todos os partidos de oposição em apenas um partido, que seria o MDB. Também foi uma estratégia dos militares de facilitar a repreensão aos opositores ao regime. Então logo eles sabiam onde estaria toda a oposição, quem eram os deputados, quem eram os senadores. Então ficaria mais fácil essa perseguição. O ato institucional número 2, ele mudou ainda os dispositivos constitucionais, alterando assim o funcionamento do poder judiciário e concentrando cada vez mais o poder sobre a mão do executivo. Após a saída do governo Castelo Branco, agora quem assume o governo é o governo de Costa e Silva. E aí ele já começa com um dos atos mais repreensivos conhecido em toda a ditadura militar, como o AI-5. O governo Costa e Silva começou a governar no ano de 1967 até o ano de 1969, foi marcado por muita repressão, violência, tortura aos opositores do regime e restrição aos direitos políticos e à liberdade. Esse é conhecido como um dos piores, porque nessa época a liberdade foi totalmente extinta. A insatisfação de parcelas da população com medidas antidemocráticas fez crescer o número de manifestações, sendo uma das maiores a passeata conhecida nessa época do governo Costa e Silva, conhecida como a passeata dos 100 mil. Nessa ocasião, o estudante Edson Silva foi morto em confronto com a polícia, o que gerou uma grande comoção e fortaleceu cada vez mais agora a luta contra o regime. Em resposta ao governo Costa e Silva, ele promulgou aí o ato institucional número 5, fechando assim o Congresso por tempo indeterminado e decretou nesse período o estado de sítio. Cassou o mandato de prefeitos, governadores e proibiu a realização de qualquer reunião, que seja qual foi a instituição dessa época. Com esse decreto, ele dava direito ao governo de punir arbitrariamente os inimigos do regime. Com isso, é considerado o golpe mais duro da ditadura militar no Brasil. Nesse período também era conhecido anos de chumbo, em resposta ao regime repreensivo. Começa a surgir grupos armados, como a guerrilha do Araguai, contra os quais houve uma forte repreensão dos militares. Depois desse aí nós vamos ter o próximo governo, o governo de Médici, mais conhecido como milagre econômico. O governo de Médici vai do ano de 1969 a 74, é considerado o período maior da repreensão da ditadura militar. A censura dessa época agora vai se estender aos meios de comunicação, se intensificou aí muito nessa época. Muitos prisioneiros políticos foram torturados. Afinal, os movimentos de oposição ao regime eram reprimidos por diversas frentes do governo militar. Além disso, o período também ficou conhecido como um milagre econômico. Isso porque algumas medidas econômicas adotadas pelo governo, como a restrição ao crédito, o aumento das tarifas do setor público, a contenção dos salários e direitos trabalhistas e a redução da inflação, resultaram em taxa de crescimento do produto interno bruto, mais conhecido como PIB, acima de 10%. Grande investimento nessa época nós vamos ter aí, vai ser nesse período, que ele vai fazer um grande investimento em infraestrutura. Com isso vai gerar bastante emprego para a população carente que estava aí sofrendo com todas essas perseguições. Ainda nesse momento foram construídas, mais de 1 milhão de casas, olha aí, financiada pelo Banco Nacional de Habitação, conhecido como BNH, e o setor de bens duráveis e eletrodomésticos cresceu bastante no nosso país, na época do governo Médici. Por isso, a impressão que se passava a partir dos resultados dessas medidas era de um grande crescimento econômico, ou como se costumava chamar, foi um milagre econômico que aconteceu no nosso país, do período da ditadura militar, vai ser somente no governo de Médici. O crescimento da economia somada à euforia após a conquista do tetracampeonato mundial de futebol
levou o governo militar a ele adotar campanhas publicitárias ufanistas, ou seja, criar algo fantasioso, né? Como o Brasil ame ou deixe, ou ninguém mais segura esse país. Você talvez tenha já ouvido, né, falar dessa aqui, né? Quero mandar um abraço aí ao nosso amado evangelista Carlos Henrique, né, que está assistindo essa live, né? E a Silvanice Vasconcelos também está assistindo essa live, né? Então, diante disso, nós passamos a entender bem, né, que esse milagre, no entanto, deixou uma dívida externa muito grande para o país, equivalente hoje a uma dívida no valor de 1,2 trilhões, muito maior que o atual, cujo valor chega a registrou no ano de 2017, se não me falha a memória, 37,36 bilhões, que aí significa que o milagre econômico gerou, na realidade, foi cada vez mais uma dependência do Brasil aos empréstimos exterior, somando ainda a primeira dívida. Devemos lembrar disso, que teve a primeira dívida, né, que o Brasil contraiu, que foi em libras esterlinas, quando nós proclamamos a independência do nosso país na época de Dom Pedro I, que Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra, e para que Portugal realmente reconhecesse a independência do nosso Brasil, permitiu, né, ou seja, transferiu a dívida para o nosso país. Depois disso, na época da República, veio outra dívida, na época do governo Juscelino Kubitschek, na época do governo Getúlio Vargas, e agora a gente vai ter uma dívida de quase 3 trilhões, ou desculpa, de 1,2 trilhões, enquanto a dívida em 2017 era apenas de 37,36 bilhões. Então você imagina o quanto esse governo Médici, para trazer esse desenvolvimento, ele teve que pedir aos bancos internacionais. Com isso nós podemos entender que, além do milagre, houve uma campanha de maior desigualdade de renda, ou seja, a riqueza se concentrou ainda mais nas mãos dos ricos e a camada de pobres da população teve sua situação econômica e social ainda mais precarizada. O índice, né, conhecido como Gini, que mede a concentração de renda de um país, alcançou no ano de 1977 o pior nível da história, com o número de 0,62. Isso significa uma concentração de renda maior do que o registrado atualmente no Brasil, como hoje nós vamos ter o próprio Haiti. A Namíbia, né, tinha uma renda muito mais alta do que o Brasil nessa época. No ano de 1973, né, a crise do petróleo, né, no mercado internacional, com o aumento dos preços do combustível, a inflação no país continuou a subir. E em 1974 a inflação era de quase 30% ao ano. Podemos entender bem que depois desse governo, nós vamos ter aí, antes de terminar, no ano de 1971, para controlar tudo isso, foi promulgado um decreto de lei que tornava ainda mais rigorosa a censura à imprensa, que alguém pudesse falar contra, né? Os grupos de esquerda sofriam forte repressão e foram criadas instituições para lutar contra ele, como o Departamento de Operação Interna, o DOI, e o Centro de Operação e Defesa Interna, conhecido como COD. Esses órgãos eles eram utilizados como centro de aprisionamento e tortura e estavam localizados nas principais cidades do Brasil. Em um meu livro, recentemente, eu publiquei esse livro, A Culpabilidade Humana, uma antropologia cearense, eu destino um capítulo desse livro a falar sobre a ditadura militar no nosso país, tendo como fonte de pesquisa a doutora Daniele Mille, né, professora da Universidade Federal, e também tendo como livro Brasil Nunca Mais, do Dom Evaristo Armes, a qual ele escreveu um livro. Esse livro ficou proibido, né, agora voltou, ele é publicado pela editora Vozes, e também o meu livro, que eu comento sobre a ditadura militar, em um capítulo dele falando A Culpabilidade Humana, uma antropologia cearense. Já entendemos bem, né, que isso eu vou tratar das torturas feitas, quem foi aqui, principalmente no estado do Ceará, quem foi que foi torturado, foi perseguido nessa época, se como nome de pessoas influentes na política da atual configuração, né, do cenário político cearense, né. No término do governo de Médici, nós vamos ter aí o governo de Geisel e o início da abertura política. Geisel, ele começou a governar no ano de 1974 até o ano de 1979, iniciou o governo com a abertura política
lenta, gradual e também de uma forma bem insegura. Na prática, isso significava a transição para um regime democrático, mantendo os grupos de oposição e movimentos populares excluídos dos processos de decisão política. Essa transição que aconteceu, também tinha como razão o desgaste das Forças Armadas, após anos de repreensão, violência e restrição à liberdade, as Forças Armadas começaram a ficar desgastadas, Diante disso veio a violação aos direitos humanos, a repressão violenta continuara apesar do início da abertura, O caso mais grave chegou a acontecer durante o governo de Geisel, por questão das torturas, Quando aconteceu a tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog. Vladimir Herzog era judeu, ele apareceu morto, no ano de 1975 em uma das celas. E eles fingiram ali que ele tinha sido enforcado, Ele mesmo tinha cometido suicídio, Então, depois de várias investigações, descobriu que isso não tinha acontecido. Outro fator foi a crise econômica, que se agravou no ano de 1978. Operários, metalúrgicos da região do ABC iniciaram a maior greve da história do Brasil, Diversos setores da sociedade começaram a mobilizar e a denunciar as atrocidades cometidas pelos governos militares. A situação ainda ficava mais insustentável para a manutenção da ditadura militar no nosso país. Diante da pressão da população e do surgimento de movimentos contrários ao regime em 1978, o presidente ele chegou a revogar diversos decretos de lei, inclusive ele acabou revogando o ato constitucional número 5, Em termos de investimento no governo de Geisel, foram registrados aí os mais altos aportes em infraestrutura e industrialização desde o início da ditadura militar, Atingindo assim 23,3% do produto interno bruto, Esse é o valor a se considerado, o investimento no início do regime, que era apenas de 15%, Alguns dos exemplos desses investimentos foram, a mais conhecida foi a Transamazônica, Outro fator muito conhecido também ao da ditadura militar foi a ponte Rio-Niterói, a usina nuclear, de Angra dos Reis, Angra 1, eles construíram ela, interessante, em cima de uma falha geológica, depois tiveram que fazer a Angra 2, E a mais famosa obra, obra faraônica desse período também, além dessas obras, foi a construção da hidrelétrica do Itaipu. Com isso, chegamos a ver o último governo militar, conhecido como João Batista Figueiredo, e nessa época a lei da Anistia Internacional. O governo de Figueiredo, que durou de 79 a 85, durou 6 anos e colocou fim ao período ditatorial. Em 1979 foi promulgada a lei da anistia. Aos poucos, presos políticos foram sendo libertados e exilados, passaram a voltar para o nosso país. Diante disso, uma polêmica sobre a lei da anistia é que ela excluía os guerrilheiros, condenados por atos terroristas, mas incluía os agentes de repressão policial e militar responsáveis por violação aos direitos humanos, como tortura e morte. Interessante que de um lado os guerrilheiros, que estavam envolvidos, os terroristas, não poderiam voltar, mas aqueles que foram acusados de tortura e morte, principalmente o caso não só do jornalista, mas também do estudante da USP. Para quem não sabe, a USP, quando ela foi construída com ruas largas, para ali poder fazer os tanques de guerra, para quem não sabe, circular dentro do campo da USP, numa forma de repressão. Quando a gente estuda a história da USP, a gente vai ver que as universidades, vai ver aqui a própria Universidade Federal do Estado do Ceará e a UESC, que também foi criada durante a ditadura militar, eles tinham suas ruas largas e um espaço enorme para que os tanques de guerra ali, pudessem fazer suas curvas, fazer ali circular de forma bem mais tranquila, Então até isso eles pensaram nessa parte da ditadura militar, Diante dessa situação, a partir desse momento, tornou-se possível a criação de novos partidos políticos. Muitos desses existem até hoje, Mas essa abertura
do final do regime não era aceita por todos os militares. Algumas alas eles desejavam manter a ordem vigente, consideravam um ato de terrorista, né? Militares contra a abertura, chegaram a explodir uma bomba num dos centros de convenção do Rio de Janeiro, durante uma comemoração do Dia do Trabalho, né, em 1981. Nesse caso também não houve investigação ou punição, né, porque estava partindo por parte dos militares envolvidos. Né. Ao final do mandato de João Batista Figueiredo, a população mobilizou-se, né, pela realização das eleições diretas, pois, né, podemos dizer, segundo a Constituição, o sucessor seria eleito pelo Congresso, né. As demandas, no entanto, não foram atendidas. Por isso, Tancredo Neves foi eleito pelo voto indireto e somente em 1989 a população brasileira teve o direito de votar diretamente para a presidência da República. Esse é um pequeno resumo e um comentário sobre a ditadura militar que aconteceu no nosso país, e hoje, 31 de março, se comemora, né, mais um período sombrio da história do nosso país. Né? Precisamos, né, ter essa cautela em analisar as situações dos atuais governantes, né, ou conhecer, como diz o historiador cearense Raimundo Girão, aquele que não conhece a sua história está fadado a repeti-la novamente. Fique na paz, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.